Técnicas contábeis. Escrituração é a técnica pela qual são registrados os fatos que ocorrem na entidade influenciando o seu patrimônio. Demonstrações contábeis são relatórios onde são agrupados e divulgados os fatos. Cada relatório é feito para atender a uma finalidade específica. Auditoria é o exame da documentação contábil obedecendo às normas especiais de procedimentos, a fim de verificar se os demonstrativos apresentados representam com fidelidade a situação patrimonial. Análise de balanços. Utilização de métodos e processos específicos na decomposição, comparação e interpretação do conteúdo das demonstrações contábeis para determinar a capacidade de pagamento da empresa, o grau de solvência, a evolução da empresa, a estrutura patrimonial e outros. Despesas, receitas e resultado. Despesas são os gastos de uma companhia necessários ao desenvolvimento de suas operações. Exemplos de despesas: salários de empregados, aluguel de salas, gastos com material de limpeza, gastos com material de escritório, juros sobre empréstimos, comissões de vendedores. Receitas. Considera-se como receita de uma companhia o dinheiro que recebe ou tem direito a receber proveniente de suas operações. Não faça confusão entre os recebimentos provenientes de receitas e aqueles originados de outras fontes. Por exemplo, o dinheiro recebido a título de empréstimo do banco representa um recebimento e não uma receita. O critério de distinção seria: se o recebimento provocar diminuição do ativo ou aumento do passivo, não será uma receita. Exemplos de receitas: receita de serviços prestados, receita de aluguel, receita de juros, receita de vendas. Resultado. O conceito de resultado é bem simples. Representa a diferença entre as despesas e receitas de um período determinado. O resultado pode representar lucro ou prejuízo. Lucro. Total de receitas é superior ao total de despesas. Prejuízo. Total de despesas é maior que a soma de receitas. Os lucros aumentam o patrimônio líquido de uma empresa. Os prejuízos diminuem o patrimônio líquido de uma empresa. Então, por analogia, podemos dizer que as receitas aumentam o patrimônio líquido, as despesas diminuem o patrimônio líquido. Atos e fatos administrativos. O patrimônio das empresas está em constante movimento em função dos acontecimentos que ocorrem diariamente. Esses acontecimentos podem ser divididos em dois grupos: atos administrativos, fatos administrativos ou contábeis. Atos são os acontecimentos que ocorrem na empresa e que não provocam alterações no patrimônio. Por exemplo, admissão de empregados, assinaturas de contratos de compras, de vendas e de seguros diversos, aval de títulos, fiança em favor de terceiros, etc. Entretanto, alguns atos administrativos poderão provocar alterações futuras no patrimônio da empresa. Por esse motivo, devem ser registrados através das contas de compensação. Fatos contábeis são os acontecimentos que provocam variações nos valores patrimoniais, podendo ou não alterar o patrimônio líquido. Por modificarem o patrimônio, devem ser contabilizados através das contas patrimoniais e das contas de resultado. Os fatos contábeis podem ser classificados em três grupos: fatos permutativos, fatos modificativos, fatos mistos. Fatos permutativos. Não alteram o patrimônio líquido, ocorrendo somente trocas entre os elementos do patrimônio, tais como bens por bens, bens por obrigações, direitos por bens, etc. Exemplos: compra de mercadorias à vista, bens por bens. Compra de mercadorias a prazo, bens por obrigações. Recebimento de uma duplicata, direitos por bens.
Fatos modificativos. Alteram o patrimônio líquido, aumentando-o ou diminuindo-o, como as receitas e as despesas. Exemplos: receitas de aluguel, fato modificativo aumentativo. Receitas de juros, fato modificativo aumentativo. Despesas de salários, fato modificativo diminutivo. Despesas financeiras, fato modificativo diminutivo. Fatos mistos. Combina fatos permutativos e modificativos. Exemplos: venda de mercadorias com lucro, fato misto aumentativo. Venda de mercadorias com prejuízo, fato misto diminutivo. Pagamento de uma duplicata com juros, fato misto diminutivo. Recebimento de uma duplicata com juros, fato misto aumentativo. Escrituração. Escrituração é uma técnica que consiste em registrar nos livros próprios todos os fatos administrativos que ocorrem na empresa. Esses livros são o livro diário, o livro razão, o livro caixa e outros. O controle contábil das empresas começa com a escrituração dos eventos no livro diário, completando-se depois nos demais livros de escrituração. Esses eventos são os fatos contábeis que ocorrem na gestão do patrimônio das empresas e são registrados por meio da escrituração. Mas como escriturar esses acontecimentos? Vamos inicialmente estudar onde escriturar esses acontecimentos para depois aprender como efetuar tais registros. Dos vários livros usados pelas empresas, vamos mencionar apenas os utilizados pela contabilização dos atos e fatos contábeis. Os principais livros utilizados pela contabilidade são livro diário, livro razão, livro caixa, livro contas correntes. Os diversos livros utilizados pela contabilidade para o registro ou escrituração de fatos contábeis devem obedecer a 2 tipos de formalidades. Formalidades extrínsecas, ou seja, externas. Letra A. Livro encadernado com costura, com as páginas numeradas mecanicamente. B. Possuir termo de abertura e de encerramento lavrados por ocasião do seu registro. C. Registrado na repartição competente do Registro do Comércio. Junta comercial, empresas comerciais. Cartórios de registro de títulos e documentos, empresas civis. Letra D. Rubricado, em todas as páginas, por funcionário da repartição competente. Formalidades intrínsecas, ou seja, internas. Letra A. Os registros devem ser sem rasuras, borrões ou emendas. Letra B. Não pode conter registros nas entrelinhas e nas margens. Letra C. Deve obedecer rigorosa ordem cronológica. Letra D. A escrituração deve seguir um método uniforme de registro, plano de contas. Erros de escrituração e sua correção. Decorrentes de diversos fatores da própria condição humana, erros podem acontecer na escrituração dos livros. As formalidades intrínsecas são rígidas na manutenção da fidelidade dos livros, não permitindo a utilização da famosa borracha. Os principais erros notados são: letra A. Erro na identificação da conta debitada ou creditada. Letra B. Inversão das contas. Letra C. Lançamento em duplicidade. Letra D. Omissão de lançamento. Letra E. Erro no valor, lançado a mais ou a menos. Letra F. Erro na narração do fato contábil. Esses erros podem ser identificados imediatamente ou posteriormente na conciliação das contas. Os erros podem ser corrigidos pelos seguintes métodos. Letra A. Estorno do lançamento. Letra B. Lançamento retificativo. Letra C. Lançamento complementar. Letra D. Ressalva por profissional qualificado. O livro diário. Nele devem ser registradas todas as transações da empresa que possam ser expressas em termos monetários. As informações básicas que o livro diário geral deve registrar são: letra A.
Data da transação, ou data em que se está registrando a mesma no livro diário. Letra B. Nome das contas que estão sendo debitadas e creditadas. Letra C. Valor dos débitos e créditos em cada conta. Letra D. Histórico da transação, descrito de forma resumida. O livro diário deve ser encadernado com folhas numeradas em sequência tipograficamente. Deve conter ainda os termos de abertura e de encerramento e ser submetido à autenticação do órgão competente do Registro do Comércio. A escrituração do diário deve ser completa, em idioma e moedas nacionais, em forma mercantil, com individuação e clareza, por ordem cronológica de dia, mês e ano, sem intervalos em branco nem entrelinhas, borraduras, rasuras, emendas e transportes para as margens. Essas formalidades devem ser observadas para que o livro diário mereça fé a favor do comerciante, pois, como a vida da empresa é registrada no livro diário, toda e qualquer demonstração de situação empresarial, apresentada a qualquer momento, tem sua comprovação nesse livro, desde que o mesmo não contenha vícios, erros de escrituração, contrários às formalidades legais descritas. O livro diário tradicional pode ser substituído por fichas, contínuas, em forma de sanfona, soltas ou avulsas. Porém, a adoção desse sistema não exclui a empresa de obediência aos requisitos intrínsecos previstos na Lei Fiscal e Comercial para o livro diário. As empresas que utilizam fichas são obrigadas a adotar o livro próprio para a inscrição das demonstrações financeiras. Os termos de abertura e de encerramento devem ser transcritos na primeira e na última página do livro diário, respectivamente. Livro Razão. O Razão é um livro que registra o movimento de todas as contas. A escrituração do livro Razão passou a ser obrigatória a partir de 1991, artigo 14 da Lei nº 8.218, de 29 de agosto de 91. A escrituração pode ser feita através de um livro ou pela utilização de fichas. Livro Contas Correntes. O Contas Correntes é o livro auxiliar do Razão. Serve para controlar as contas que representam direitos e obrigações para a empresa. Livro Caixa. O livro Caixa também é auxiliar. Nele são registrados todos os fatos contábeis que envolvam entradas e saídas de dinheiro.